no Evangelho de Lucas, capítulo 22. É a Sara que está... Ah, Sara, estou feliz de te rever, glória a Deus. Lucas, capítulo 22. Marcelo, eu quero falar hoje sobre a Páscoa do fim dos tempos. A Páscoa do fim dos tempos. Pastor, eu achei que Páscoa era algo passado. Não, Páscoa também é algo que virá. Como assim, pastora? Nós vamos entender hoje. Pastora Rosângela, irmão Newton, que bom que vocês chegaram. Pegaram o sol do mundo todo. Olha a cor do irmão Newton. Jesus amado. Estavam na praia, né? Igual a Bruna. A Bruna tá... Cadê a Bruna? A Bruna tá preta. Glória a Deus, foram para a praia. A gente fica aqui curtindo a chuva e eles na praia, né? Glória a Deus. Aleluia. Se você abriu sua... A Bruna está aqui, pegou o sol do mundo todo. Né? Glória a Deus. Se você abriu sua Bíblia, você pode continuar sentado assim como você está. Eu quero ler Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14. Aleluia. Irmão, eu quero convidar você a acalmar o seu coração. Eu sei que nós estamos assim, né, agitados depois da apresentação. Vou até pedir para o Jailton. Jailton, por favor, Jailton. Baixa um pouquinho mais ali, para parar um pouquinho do barulho do de trás. Né? Alguém baixa para mim? Alguém pode baixar? Obrigada, Marquinhos. Isso, glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia memorável para a Igreja do Senhor em toda a terra. Quando nós podemos celebrar a morte e a ressurreição do nosso amado Jesus. É motivo da Igreja estar vibrante, porque Ele vive. Ele vive, essa é a razão da nossa esperança. Nós estamos aqui como igreja porque Ele vive. Se Ele não houvesse saído daquele sepulcro, nós não estaríamos aqui. A nossa fé seria vazia, como o pastor João falou. A palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14, vai dizer o seguinte: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com Ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Pai, nós já oramos e a igreja já orou por mim. Eu quero apenas te agradecer, Senhor. Agradecer pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que tem poder para alcançar cada coração, que é apta para discernir pensamentos, intenções, que é apta para fazer divisão entre alma e espírito. E nós queremos celebrar ao Senhor nessa noite com um coração reverente à tua palavra. Senhor, nós ansiamos por celebrar o dia em que estaremos diante da Tua face, nas bodas do Cordeiro, celebrando essa comunhão viva, não mais apenas lembrada como um memorial, mas vivida diante de quem Tu és, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós, os cristãos, a Páscoa, ela tem 3 significados. O primeiro significado é o significado histórico, que eu e você conhecemos lá de Êxodo 12. Quando os israelitas, que na época eram os hebreus, estavam ali no Egito sendo opressos por Satanás, na figura de Faraó, eles estavam ali sendo impedidos de adorar a Deus, sob jugo de escravidão, e de repente a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor do povo e Ele se inclinou para trazer redenção, para livrar o povo do jugo opressor do inimigo. Essa é a Páscoa histórica, é o Pessá, é a passagem, é quando o povo hebreu sai do Egito e atravessa o deserto, com Faraó vindo ao seu encontro, e ali Deus promove grande redenção. Mas antes disso,
a palavra do Senhor diz que há uma ordenança. Deus manda com que eles peguem um cordeiro e que eles se juntem e se reúnam em família, e assim eles possam, juntos, em família, partir o cordeiro, comer o cordeiro, apressadamente, com ervas amargas e pães asmos. Essa é a Páscoa de Israel. Naquele momento antes, nós tivemos o sangue passado nos umbrais das portas e nós vimos a ação do destruidor que não alcançou o povo de Deus. Glória a Deus. Porque aonde há o sangue de Jesus, o maligno não pode nos tocar. Essa é a Páscoa histórica. Mas para nós cristãos ainda há um outro significado, que é a Páscoa redentiva, figurativa, sacrificial, que é quando o Cordeiro de Deus, apontado por João Batista, lá no capítulo 1, verso 29 de João, quando ele diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João aponta ao Cristo Redentor, nós temos a segunda Páscoa. É quando ele, o cordeiro mudo, a ovelha muda, como profetizou Isaías no capítulo 53, o servo sofredor, que não abriu a sua boca, mas que levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e maldições. Ele se deixa crucificar. E o sangue dele é vertido por cada um de nós. E ali nós encontramos a redenção das nossas almas. É a segunda Páscoa que nós cristãos entendemos. Um cordeiro morto de uma única vez. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10 que ele foi morto de uma única vez. Um sacrifício redentor único e que não precisa mais ser refeito. Nós precisamos mais agora de bodes, de ovelhas, de carneiros, de cordeiros que venham a morrer mais uma vez, porque Ele fez isso. E nos abriu um novo e vivo caminho à sua presença, porque o véu se rasgou. Aleluia! Essa é a segunda Páscoa. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 22, nós vemos Jesus trazendo um outro significado para a Páscoa. Essa não é mais uma Páscoa histórica, não é mais uma Páscoa figurativa, ela é uma Páscoa profética. É uma Páscoa que aponta para uma era vindoura. É uma Páscoa que aponta para um tempo apocalíptico. Quer dizer que a Páscoa tem conexão com o Apocalipse? Totalmente. Totalmente. Esse texto que nós lemos aqui, nós encontramos o sentido escatológico da Páscoa. Nós vamos ver que Jesus ele vai trazer um entendimento de que ainda há algo a acontecer para que a Páscoa, como ela foi descrita no Êxodo 12, se complete perfeitamente. Não mais na morte de um animal, nem de um outro Cristo, mas na completude da redenção de todo o seu povo sobre toda a terra, judeus e gentios redimidos para a glória do seu nome. Jesus, ele vai trazer esse entendimento em Lucas 22. É necessário a consumação total de uma Páscoa prometida. Eu não sei se você sabe, mas 2 dias antes de Jesus celebrar aquela Páscoa com seus discípulos, havia todo o entendimento de que o Messias aguardado estava chegando. E na cabeça dos discípulos de Jesus, os seus apóstolos, eles entendiam que seria naquele tempo que Jesus haveria de redimir a Israel. Então, por isso, eles esperavam um redentor político. Alguém que viesse trazer para eles libertação do jugo opressor de Roma. Por isso que nós vemos os discípulos tão perdidos quando Jesus ele é crucificado, quando ele é humilhado, quando ele é jogado num sepulcro, e eles perdem a esperança dizendo: então não era ele. Então não era ele o Messias que haveria de vir. Por isso que você encontra discípulos como aqueles 2 homens no caminho de Emaús, dizendo assim: olha, você é o único que não sabe cerca de um profeta. Naquele momento eles já não viam mais o Cristo como filho do Deus vivo que os haveria de livrar. Porque de fato, irmãos, se você for observar, nós ainda não estamos sobre o governo completo do reino do Messias. Se você observar, a terra ainda não está sob o governo de alguém que é justo e que opera a justiça.
Por isso que a Páscoa ainda não está completa. Porque o cordeiro foi imolado, mas a libertação plena ainda não aconteceu. E quando Jesus, volte comigo para o capítulo 22, verso 14. Jesus, ele começa dizendo para os seus discípulos: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Porque Jesus estava dizendo, é nessa Páscoa, nessa que nós vamos comer agora e na que virá, essa que virá amanhã com a minha morte, que eu vou executar o tetelestai, o está consumado, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele vai agora cumprir a palavra profética dos profetas, de Isaías, de Zacarias, que foram aqueles que mais falaram sobre a vinda de Jesus. Ele haveria de cumprir na cruz, naquele momento. Então, ele desejava partilhar com seus discípulos, para dizer algumas verdades para eles. Afinal, ele enfrentaria grande dor e sofrimento. Sabe, queridos, duas frases me chamam a atenção nesse texto. A primeira é a do verso 16, quando Jesus vai dizer: eu nunca mais comerei essa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí a nossa cabeça fica pensando, peraí, por que Jesus falou que a Páscoa ainda iria se cumprir, uma vez que ele já haveria de morrer? Por que ele falou que nunca mais comeria dessa Páscoa? Porque existe um reino, irmãos, que está sendo aguardado e preparado no céu para mim e para você. Um reino milenial, onde Cristo governará sobre todas as coisas, onde nós governaremos com Ele e estaremos com Ele. E nesse tempo, nós cearemos definitivamente com o Cordeiro, assentado com Ele, junto às bodas, que Ele vai celebrar com a sua noiva, a igreja. Jesus estava dizendo, olha, vocês não entendem. Verso de número 16. Mas agora eu vou cumprir o Êxodo 12. Mas eu não vou cumprir ele integralmente. Eu vou morrer. Mas ainda eu terei a necessidade de completar o meu reino messiânico que será estabelecido sobre a terra. A Páscoa, irmãos, está ligada inteiramente à segunda vinda de Cristo. É tão forte isso que quando Jesus estabelece o memorial, ele aponta para uma memória, uma declaração: vocês farão isso todas as vezes em memória de mim, lembrando-se que eu voltarei. Sabe, irmãos, a Páscoa para nós é muito mais do que símbolo. Ela representa uma promessa de que chegará o dia em que não haverá mais um governo de injustiça, em que não haverá mais dor sobre a terra, enfermidade, não haverá mais desigualdade, mas nós estaremos com Cristo, reinando sobre a igreja. E esse dia está chegando, irmãos, sobre nós. Aleluia! O sacrifício expiatório do Messias, naquele dia na cruz, ele expurgou os nossos pecados, mas ainda precisam acontecer algumas realidades. Se você for comparar comigo o Êxodo 12 com o Apocalipse, você vai encontrar que existem conexões, e os judeus entendem isso até o dia de hoje. Eles, embora não creiam na Bíblia, no Novo Testamento, mas olhando para o Antigo Testamento, eles conseguem discernir algumas verdades para o tempo futuro. Eu não sei se você sabe, os judeus eles têm um jantar que tem uma ordem de serviço, é o Seder Pascal. Esse Seder da Páscoa, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte desse jantar, que acontece até os dias de hoje, lá em Israel, ele é composto de um primeiro momento em que eles relembram o Êxodo número 12. Eles se reúnem em famílias, com um cordeiro, com um jantar, e naquele primeiro momento eles começam a declamar os salmos de 113 a 115, que são salmos que proclamam a libertação do povo de Israel, os hebreus, do Egito. Num segundo momento, é o jantar, é a refeição propriamente dito. Lá, o Halel, que é a proclamação desses salmos, continua acontecendo. Mas existe uma terceira parte no jantar Seder da Páscoa, que acontece com os israelitas, que é chamado de
redenção futura, redenção messiânica. Eles entendem que a Páscoa aponta para o Messias. Eles entendem que a Páscoa aponta para o Salvador. Só que eles ainda não entenderam que Cristo é esse Salvador. Por isso que eles ainda proclamam nesse momento os salmos de número 115 a 118, quando eles pedem: salva-nos, ó Deus. Livra-nos das mãos dos nossos inimigos, porque eles ainda não chegaram na compreensão que a igreja chegou. E glória a Deus que nós já chegamos, irmãos. Nós, como zambujeiros, fomos enxertados na videira e hoje somos aqueles a quem o Senhor resgatou. Aleluia! Porque a Páscoa já nos alcançou. Glória a Deus. Aí você pensa: mas pastora, então a Páscoa está completa? Não está. Deixa eu te perguntar, ainda existe roubo, furto? Ainda existe mentira, desigualdade? Ainda existe opressão? Ainda existem pessoas se levantando contra Deus? Nós ainda não estamos num reino completo. E esse é o grande mistério, porque Jesus, abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 23, verso 29. Ele vai fazer uma afirmação que para os judeus foi uma afirmação muito provocativa. Ele vai falar em Mateus 23, 29, o Salmo 118. Só que quando ele cita o Salmo 118, ele se apropria do Salmo, como sendo ele a pessoa de quem o Salmo está falando. E aí ele vai dizer o seguinte: pois desde agora vos digo. Eu falei Mateus 23, 29, está certo aí? Pois desde agora vos digo que de modo nenhum... Não? Mateus 23, 29. É mais para o finalzinho, Sara. Pode passar, querida. Mais um pouquinho. Não? Mais um pouquinho. Então está errado. Calma, vou achar o texto aqui. 39. Falei o quê? 23, 39. 29? É 39, gente. Deixa eu pôr o óculos, né? É 39. Obrigada, Bruna. Jesus vai dizer o seguinte: pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Gente, na véspera da Páscoa, Jesus olha para os judeus, os seus irmãos, e em essência, ele estava dizendo para eles: olha, até que vocês reconheçam que o Halel, os salmos que vocês proclamam, diz respeito a mim. De modo nenhum vocês me vereis, até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E isso, meu irmão, só vai acontecer depois de uma série de acontecimentos que Apocalipse relata, quando todo Israel, o seu remanescente fiel, será salvo. Então nós ainda não estamos debaixo desse governo do Cristo. Por isso que a Páscoa, irmãos, ela aponta para um tempo que ainda há de vir. O problema é que muitas vezes nós não entendemos, assim como os judeus não entendiam. Para aqueles apóstolos, o novo Moisés deles, que era o Cristo, ele havia sido humilhado e derrotado na cruz. O que eles não entendiam é que a cruz não era derrota para o Cristo. A cruz, na verdade, era vitória para todo aquele que crê no seu nome. Sabe, queridos, hoje quando nós olhamos para a cruz, nós não pensamos a cruz como um lugar onde ele foi humilhado, morto, mas nós pensamos na cruz no lugar da nossa redenção. Se a cruz não houvesse existido, nós não estaríamos aqui. Você pode dar glória a Deus, irmãos, porque nós somos alcançados por uma tão grande salvação. A escolha do Cristo é a vitória de todo o povo dele. A escolha de se entregar na cruz, a escolha de abrir mão da sua glória, o seu esvaziamento, despir-se de quem ele era, é a escolha daquele que decidiu doar-se a si mesmo para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Sabe, irmãos, hoje nós entendemos que Jesus tinha um plano perfeito. O céu tinha um plano perfeito. A Páscoa é a realização do plano perfeito do Cristo Redentor sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Então entenda, nós como igreja não aceitamos a doutrina da substituição.
Existe um plano de Deus que ainda prevalece para Israel. Como tem um plano de Deus para a igreja, que somos nós, a sua noiva. Mas eles não foram substituídos, eles ainda serão salvos. E nós viveremos esse tempo de governo do Cristo, quando eles e nós estaremos juntos debaixo de um governo único do nosso Deus. Sabe, irmãos, e Jesus começa a dizer na sua segunda frase, olhe comigo que frase curiosa, verso de número 18. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino dos céus. Irmãos, tem uma agenda divina que foi estabelecida sobre as eras. Essa agenda vai se cumprir sobre a humanidade. Ainda não se cumpriu na sua plenitude, mas a promessa é: eu beberei do fruto da videira com vocês, porque o reino de Deus virá sobre toda a terra. Aí você olha para mim e fala: mas pastora, eu não estou entendendo, o reino já chegou, o reino não chegou, ele vai governar quando? Jesus responde isso para os seus discípulos, porque quando ele ressuscita, os discípulos continuam com a mesma inquietação no coração. Atos capítulo 1, por favor, Sara, coloca para mim, versos 6, 7 e 11. Os discípulos, eles encontram Jesus ressurreto. E diz a Bíblia que ele começa a ser assunto aos céus. E quando ele começa a subir, a grande inquietação da igreja primitiva, dos discípulos de Jesus, é a mesma da igreja dos nossos dias. Quando que o teu reino vai dominar essa terra? Quando que o teu reino vai vir sobre nós? E é isso que nós clamamos todos os dias, quando nós oramos o Pai Nosso. Foi isso que Jesus falou: quando vocês orarem, clamem para que o reino venha. Clamem para que o governo de Cristo venha sobre toda a terra. Clamem para que a vontade do Pai seja feita como ela é feita no céu, seja feita na terra. Irmãos, mas nós não temos clamado por isso. Precisamos clamar que o reino venha. Precisamos suplicar: Deus, venha o teu reino sobre o Brasil, venha o teu reino sobre as nações da terra, venha o teu reino sobre as crianças, sobre os adultos, sobre os jovens, sobre os fracos, os cansados, os oprimidos, venha o teu reino. Sabe, irmãos, e naquele momento, verso de número 6 de Atos 1, a palavra do Senhor diz que então aqueles que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será neste tempo em que tu vais restaurar o reino para Israel? Você entende, irmãos? Ele já havia morrido, ele já havia ressuscitado, mas a grande indagação era: existe uma promessa de que um dia o reino de Deus virá sobre o povo dele. Jesus vai ser agora? Essa era a grande preocupação dos apóstolos. Verso de número 7, Jesus vai dizer algo que serve para nós como igreja. Ele vai dizer assim: Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Irmãos, não cumpre a nós ficar dando datas, estabelecendo prazos, dizendo: está chegando, vai ser hoje, vai ser amanhã. Cumpre a nós clamar: venha o teu reino, venha sobre nós o teu governo. Nós estamos cansados, Senhor, assim como o povo no Egito estava cansado da opressão do inimigo. Nós precisamos encontrar esse lugar de cansaço espiritual, de dizer: Senhor, vem sobre nós o teu governo, liberta-nos, Senhor. Irmãos, eu quero viver sob o governo do Cristo. E eu espero que você anseie viver. Você não consegue mensurar como será maravilhoso, como será grandioso. Pensa num governante, num prefeito, num governador que você amou. Não se compara ao que Cristo fará nessa terra. Quando Ele estiver assentado sobre o trono, determinando as suas leis, ordenando, cumprindo a sua vontade. Irmãos, nós viveremos dias debaixo de um governo de santidade, de justiça, de equidade, de paz e de alegria. Nós precisamos clamar: venha sobre nós o teu reino, porque o reino ainda não veio na sua completude. E aí no verso de número 11,
Os anjos, aqueles que estão vendo Jesus ser assunto aos céus, olham para os discípulos de Jesus e respondem assim: homens da Galileia, por que é que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Glória a Deus! Haverá um dia, irmãos, em que nós estaremos debaixo do governo dele. Mas tem essa segunda frase impactante, essa incógnita, do capítulo 22 de Lucas, verso 18, quando Jesus fala: eu não vou mais beber do fruto da videira, até que o reino de Deus venha. Aí vem a pergunta: pastora, mas olha só, Mateus capítulo 3, verso 2, nós vemos João Batista dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aquela palavra é chegado no grego, ela significa êngica, que é ele está à mão, ele está muito próximo. De repente, lá em Mateus 4,17, nós vemos Jesus declarando, vemos Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí em Mateus capítulo 10, verso 7, nós vemos Jesus ordenando aos seus apóstolos e discípulos, dizendo: saiam e preguem pelo caminho, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então eu não entendi. O reino chegou ou o reino não chegou? Eu quero dizer que o reino chegou e ainda não. Existe o que John Stott fala, que é uma tensão do já e do ainda não. O reino de Deus tem uma natureza misteriosa. Ele já está entre nós, glória a Deus. Mas ele não está de forma visível, está dentro de nós. Nós todos fomos alcançados pelo reino de Deus, aleluia. Mas ainda vai chegar o dia em que o reino será cumprido na sua plenitude. E eu desejo estar nesse dia também. Aleluia! Nós vamos estar lá, irmãos, no dia em que o reino será plenamente estabelecido. A verdade é que o reino tinha chegado, mas não na sua integralidade. A verdade é que o governo pleno do Messias, a redenção total de Israel e do seu povo, ainda não aconteceu. Irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Porque celebrar a Páscoa tem que nos trazer um incômodo. Assim como Jesus no dia da Páscoa disse: vai chegar uma Páscoa plena. Olha o que ele diz no verso 16: eu não vou mais comer desse pão até que se cumpra a Páscoa no reino de Deus. Irmão, cada vez que a gente celebrar a Páscoa, a gente precisa ter esse anseio. Deus, eu desejo que ela se cumpra de forma plena no teu reino. Deus, eu desejo que o teu reino seja estabelecido sobre a terra de forma plena. Deus, eu anseio pelo teu governo. Deus, eu anseio pelas diretrizes que virão do céu. Deus, eu anseio por não ver mais injustiça, por não ver mais pessoas sofrendo abuso de crianças, por não ver mais homens e mulheres sendo mortos, por não ver mais ladrões, furto, roubo. Eu anseio, Senhor, por esse dia. A igreja precisa clamar: venha o teu reino. Sabe, irmãos, quando o reino de Deus no milênio chegar, será inaugurado o tempo do governo do Messias, a Páscoa vai ser cumprida na sua totalidade, exatamente como os judeus do primeiro século criam, exatamente como eles ainda creem nos dias de hoje, que a Páscoa está atrelada, exatamente como eles proclamam no sede pascual, no terceiro momento daquele jantar, eles declaram: o Messias virá. E o reino deles se estabelecerá. É isso que eles fazem na Páscoa. E eu quero convidar você a entender a Páscoa dos fins dos tempos. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Daniel, capítulo 7, verso de número 22. Daniel 7, 22. A palavra do Senhor diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Irmãos, esse tempo vai chegar sobre nós, a igreja do Senhor. Chegará o tempo em que o ancião de dias se levantará. E nós receberemos das mãos dele, porque a Bíblia diz que Jesus, ele entregará o reino.
ao Deus e Pai. Ele entregará todas as coisas ao Deus e Pai. E nesse dia, o ancião dos dias, o Santo de Israel, ele chamará os benditos do Pai. E para que eles tomem posse do reino e possuam a herança que lhes está preparada desde antes da fundação dos tempos. Nós somos esses, irmãos. Quando a gente pensa na Páscoa, a gente lembra das pragas. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê uma série de pragas da ira de Deus sendo ordenada sobre ímpios. Nós vemos a abertura dos selos, nós vemos as taças, nós vemos as trombetas. A correlação é muito grande. Depois nós vemos o anticristo, que no Antigo Testamento era Faraó, o anti-Messias no Antigo Testamento era Faraó. Aquele que se opunha ao povo de Deus e a tudo que se chamava Deus e a toda a adoração a Deus. Assim também nos últimos dias o anticristo vai se levantar contra a igreja. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera no meio de nós. Ele ainda vai se manifestar, mas ele já opera no meio de nós. O êxodo que Israel viveu saindo do Egito e em busca da terra prometida, será um êxodo também escatológico que Israel viverá, porque Israel se esconderá no deserto para ser poupada da ira, da besta e do anticristo. E diz a palavra que o Senhor a protegerá e a resgatará de lá. Irmãos, há uma promessa de que o povo de Deus será guardado. Glória a Deus. Nós seremos guardados. Também nós vemos a palavra do Senhor levantando profetas que farão milagres, prodígios e lutarão contra a besta, contra o falso Cristo, contra o falso profeta. E eles farão prodígios assim como Moisés e Arão fizeram no Egito. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que Jesus voltará com a sua igreja, que terá sido arrebatada em meio àquela tribulação. E a Bíblia diz que ele voltará e ele executará juízo sobre toda a terra. Sabe, irmãos, assim como a derrota do tempo do Egito com Moisés e Faraó, assim será com o Cristo derrotando o anticristo. E nós, igreja, estaremos com ele. E logo depois disso, o reino de Cristo milenial se estabelecerá e nós viveremos as bodas do Cordeiro. Irmãos, é tremendo porque qualquer pessoa que sonha com as bodas sempre compartilha a mesma coisa. É uma mesa gigante. É uma mesa que tem muita provisão, que tem muito alimento, que tem muito recurso. E eu e você estaremos assentados nela, juntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó e acima de tudo com o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu e você estaremos lá para dar glórias àquele que venceu e nós vamos celebrar com ele uma grande festa. Nós estaremos juntos naquele momento. E eu quero convidar a você a entender algumas coisas. Volte comigo para Lucas 22, eu estou quase terminando. Naquele momento em que Jesus estabelece a Páscoa dos fins dos tempos, que ele mostra que ainda tem uma parte da Páscoa que vai se cumprir sobre nós. Ele também inaugura um novo momento para nós, igreja dele. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 17, que ele começa pegando um cálice. E depois de ter dado graças, ele diz: peguem, repartam entre vocês. E depois, no verso de número 19, ele pega um pão. E tendo dado graças, ele parte o pão e lhes dá, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Irmãos, nesse momento, uma nova e eterna aliança, ela é inaugurada. Por que eterna? Porque naquele dia, quando o reino milenial se estabelecer e nós tivermos a celebração das bodas, não haverá mais um cordeiro para ser morto, um cordeiro para ser moído e partido para a mesa de cada um que crê nele. Agora haverá um memorial, o sangue e o corpo de Cristo estará diante de nós. Não precisa mais de animal nenhum para ser morto.
Mas essa nova aliança, ela tem alguns símbolos que nos ensinam algumas coisas. A primeira coisa está no verso de número 17 e 19. É o pão e o vinho. Pastor, e por que não tem vinho ali, tem suco de uva? Porque eu não quero que ninguém saia daqui bêbado, né? Então, ali tem suco de uva. A gente não, aqui na igreja, a gente não tem esse costume de fazer com vinho. Mas foi o que Cristo fez. Ele pegou o pão e ele pegou o vinho e ele distribuiu entre os seus. Obrigada, o Jailton. Quantas pedras tem na coroa do Jailton? Não sei. Jailton, sua coroa vai vir num carrinho de mão, Jailton. Porque de manhã ele dá água para a gente enquanto a gente está dando aula. E à noite ele dá papel. O que eu vou fazer com vocês, Jailton? Eu vou ter que morar do seu lado. Jesus amado. Obrigada, viu, Jailton? Deus abençoe. Ele vai falar sobre esse partilhar. A ceia, meus irmãos, fala de algo muito precioso. Não é um momento qualquer. Nós não estamos aqui diante de uma mesa bonita, e eu falei pela manhã que linda a mesa está. Mas nós não estamos aqui diante apenas de uma mesa. Nós estamos diante de algo que nos traz à memória um sacrifício que nos redimiu. O pão representa o corpo de Cristo. O vinho representa o seu sangue. Isso não é coisa vã, irmãos. Isso é algo muito importante para nós como igreja, como cristãos dos últimos dias. Nós celebramos a ceia do Senhor porque nós declaramos: eu recebo a vida de Cristo em mim. Mas eu também sei que a ceia é para mim a garantia de que eu estarei com Ele todos os dias, porque Ele voltará. Olhe comigo o verso de número 20. Vai dizer assim, no finalzinho dele: esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramada por vocês. Aliança. Compromisso, aliança, relacionamento, aliança, intimidade. O que nós temos é uma garantia de um relacionamento de intimidade com aquele que morreu por mim e por você. Isso é a ceia do Senhor, mas também é alguma outra coisa. A ceia do Senhor veja comigo o verso de número 18. Ele vai falar assim, aliás, 17. Peguem, repartam entre vocês. A ceia do Senhor não comporta egoísmo. A ceia do Senhor não comporta individualismo. A ceia do Senhor comporta generosidade, partilhamento de vida. A ceia do Senhor é comunhão, aleluia. Irmãos, quando nós estamos aqui, o ideal era que fosse um pão inteiro, como aqueles pães bonitos ali. Que a gente pegasse o pão e eu entregasse o pão para o Marco, e o Marco partisse o pão, e desse um pedaço para a Bruna, e a Bruna desse um pedaço para a Sheila, desse um pedaço para o Hugo. Esse era o ideal. Mas, fique calmo, nós não vamos fazer isso. Porque a gente sabe que hoje em dia, não tinha antigamente tanta coisa assim. Não tinha tanto vírus, tanta bactéria, tanta coisa. Eu nem sei onde você pôs sua mão hoje. Então, fique tranquilo que a gente não vai passar pão na mão de ninguém hoje aqui. Amém? Mas era o ideal, irmãos. Era o ideal que o pedaço que eu partisse para você fosse igualzinho o pedaço que eu quisesse para mim. Era ideal que a gente pudesse partilhar com tamanha intensidade que ninguém recebesse um cálice maior que o outro, entendeu? Porque não tem ninguém melhor que o outro. O ideal era que os cálices fossem como são ali, pequenininhos, todos iguais. Mas se fosse do tamanho daquele cálice gigante, todos nós recebêssemos o mesmo cálice. Porque ceia não é lugar de egoísmo, é lugar de generosidade. É lugar de olhar para o meu irmão e dizer: olha, você é tão igual a mim, que eu quero dar para você o que eu mesmo recebi. A palavra do Senhor diz que Jesus falou: o que eu estou recebendo, eu estou entregando a vocês. Sabe, irmãos, na ceia, quando o pastor João fala assim: troque o cálice com o seu irmão. Às vezes, eu vejo alguns irmãos um pouco resistentes em trocar o cálice. Não sei se já bebericou o cálice, deu um golinho, não sei. Se você fez isso, não troca. Tá? Que ninguém quer compartilhar saliva, só cálice. Não é? Mas imagina comigo, irmãos, Jesus ele pega o que é mais precioso, vida de Deus. E Ele agora libera a vida dEle, mas nós não temos como dar a nossa vida por Ele. Mas nós podemos dar a nossa vida uns pelos outros.
Sabe, irmãos, nesse momento, Jesus no verso 17, ele pega o cálice e ele dá graças. Ceia é lugar de gratidão. É lugar da gente dizer, Senhor, muito obrigada. Não sei nessa noite com o coração entristecido. Pastora, mas eu estou com o meu coração longe de Deus. Ou então eu estou ferido, ou eu estou distante da presença. Não importa, sei com gratidão e diga, Senhor, eu quero estar mais perto. Eu quero me aproximar do Senhor hoje como eu nunca me aproximei antes. Eu te agradeço por esse momento de relacionamento, de troca de vida. Quando o Senhor libera vida sobre mim, eu recebo da tua vida e posso te dar graças pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. A ceia é também esse lugar de comunhão, irmãos, de garantia de que há um lugar em que Deus estará reservando para mim e para você, para que nós estejamos juntos, partilhando vida. Por isso, irmãos, que Páscoa tem tudo a ver com ceia. É por isso que nós não podemos celebrar a Páscoa sem cear, porque a Páscoa representa um novo momento para a igreja, quando Jesus instaura a nova aliança do seu sangue. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que existe uma Páscoa que nos aguarda. A Páscoa do fim dos tempos. E nós estaremos lá. Mas para isso eu quero convidar você a ficar de pé. Porque nós vamos orar nessa hora, clamando, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Eu creio que o reino do Senhor será estabelecido sobre as nações da terra. Eu creio que o governo de Cristo se estabelecerá. Mas nós precisamos ansiar por isso, irmãos. Nós estamos tão apegados com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, que nós não temos mais orado por isso. Nós não temos mais clamado por isso. Nós não temos mais buscado isso. Nós não temos pedido, Senhor, venha ao teu reino. Nós queremos construir coisas. Nós queremos ver governo se estabelecendo. Mas a verdade é que apenas um Cristo governará acima de tudo e de todos. E não seremos nós, irmãos, será Ele. Eu quero convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado. E nós vamos clamar. Se você não sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado, agora é hora de você perguntar. Pergunta para ele, irmão, qual o seu nome? Eu não quero mais chamar de irmãozinho. Ô, irmãozinho, tudo bem, irmãozinho? Não faça isso. Pergunta o nome dele. Pergunte para ele. Glória a Deus. Nós vamos orar nessa hora. Eu creio que o reino de Deus, como diz a palavra, ele é dos pequeninos. Mas ele é também de todos aqueles que se fazem como crianças. Criança é um serzinho muito curioso, porque a criança ela é extremamente sincera. Eu quero te convidar nessa hora a clamar pelo reino dele, com um coração sincero. Dizendo, Senhor, eu quero viver a Páscoa do fim dos tempos. Eu quero pedir que o teu reino se estabeleça sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu quero pedir que a glória do Senhor venha e se cumpra. Senhor, nós oramos nessa noite também por Israel, para que os olhos do teu povo sejam abertos e o remanescente encontre, Senhor, o Messias que eles tanto aguardam e que nós já conhecemos. Pai, nós abençoamos Jerusalém, abençoamos o povo do Senhor, declaramos paz seja sobre Israel, Senhor, e sobre nós, o teu povo, que venha um senso, Senhor, um clamor sobre a igreja, um desejo ardente pelo reino do Senhor, pelo cumprimento da tua vontade se estabelecendo sobre as nações. Nós queremos viver o dia em que o Cordeiro de Deus se assentará para reinar e para julgar toda a terra. E nós queremos estar contigo, Senhor. Vamos cantar uma canção, queridos? Aleluia. Oh, xarabassuricanda, arabassurianda, arabachou. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Oh, xarabassurianda, arabaxerecanda, arabalabacê. Venha o teu reino, Senhor. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Você pode declarar isso, seu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino, Senhor Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Diga isso. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. Levante suas mãos, declare para Ele. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o único Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja, Senhor, teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, meu Deus. A tua igreja te adora. Tua igreja, Senhor, te adora. Tua igreja, Senhor, reconhece a sua soberania, a sua força, o seu poder. A tua igreja reconhece a grandeza do Cristo, do Redentor, daquele que virá para resgatar o seu povo, para nos redimir de uma só vez, para nos levar juntamente com Ele. E nós reinaremos com Cristo para sempre. Nós reinaremos com Ele para sempre. A tua igreja, Senhor, a tua igreja te adora. Você pode abrir sua boca aí no seu lugar, meu irmão, e dizer o quanto você ama a presença do Senhor, o quanto a presença dele é preciosa para você, o quanto você anseia pelo dia em que os seus olhos estarão diante daquele que tudo vê, que tem olhos como chamas de fogo. Tua igreja, Senhor, a tua igreja te deseja. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode dizer isso, a tua igreja. A tua igreja te adora. Acima de tudo, Senhor, a tua igreja te adora.
tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Sim, Deus, a tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. Para sempre, a tua igreja te adora. Oh, aleluia. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Seja adorado, digno de glória, digno de honra, digno de exaltação, digno de força, de poder, de soberania, de ações de graças pelos séculos dos séculos. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. 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 Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Ah, querido, olhe para Ele, o Santo de Israel. Santo, 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 santo. Olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, cabelos alvos como a neve. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, o domínio e a força. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. A Ele a glória, a Ele a glória. Oh, a Ele a glória. Oh, racanda rabachara, canda rabachere, canda rabaçou. Xerebaia suricanda rabachorianda rabachere, que anda rabas. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Xerebaia surianda rabaçore, canda rabache. Você pode aplaudir ao Senhor, que é digno de glória, digno de honra, digno de adoração, digno de força. Toda glória ao Cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir o livro, aquele que venceu. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. A maior realidade de tudo que nós temos ouvido a respeito do Evangelho em dois elementos: o pão e o cálice. Uma realidade de que Cristo morreu, por isso os elementos são bem fortes, porque fala de sangue e fala de corpo partido, porque isso ilustra a realidade do sacrifício. A cruz não era um objeto de tortura apenas, era de maldição. Era a pior morte que uma pessoa poderia passar, era a morte de cruz. Jesus deu a sua vida. A maioria das vezes o sentenciado morria asfixiado, porque o peso do corpo caía sobre si. Então quebrava-se os joelhos para que o corpo tombasse e a pessoa morria sem ar. Seus órgãos em tensão, em aflição. Jesus não precisou ser quebrado, os joelhos dele, os ossos dele, nenhum foi quebrado, porque ele deu a sua vida na hora que deveria ser dada.
Eu dou a minha vida, ninguém a toma, foi o que Jesus disse. Para cumprir o que a palavra de Deus diz. Não pode. O sacrifício perfeito não poderia ter ossos quebrados. Ele foi o sacrifício perfeito em tudo. Em tudo. Ele deu a sua vida. Então, dois elementos dramáticos. Pão representando carne, corpo, partido, rasgado. Foi o que Jesus fez. Para nós entendermos a intensidade do que foi a morte de Jesus. E o sangue derramado. Irmãos, 3 coisas para a gente guardar no coração quando a gente ceia. Gratidão. Não tem como a gente olhar para o que Jesus fez e ficar insensível. Quem daria isso por nós? Quem daria o seu único filho? Você não daria o seu, eu não daria o meu. Mas Deus deu o dele. Então, irmãos, gratidão. Se a gente participa de uma ceia e o nosso coração não é grato pelo que Ele fez por nós, por Deus ter enviado Jesus, por Jesus ter se oferecido, porque Jesus poderia ter dito assim, não, eu não, mas Ele se entregou. Então, gratidão. Segunda palavra, no momento de ceia, compromisso, porque isso é aliança. Jesus disse, essa é a nova e eterna aliança. Então, compromisso, eu não posso me relacionar com Jesus assim, eu vou ficar um tempo, uma temporada crente, não, irmão. É um compromisso para a vida toda, é melhor nem entrar. Sabendo que quem nos mantém de pé é Deus, é a graça do Senhor. Mas existe um compromisso nosso, não pode ser uma coisa assim, sei lá, não, é firmar mesmo. Quando você se casou com essa pessoa, você firmou um compromisso. Aliança de fidelidade. Mas a terceira palavra para descrever ou para estar no nosso coração na ceia é esperança. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz que a gente vai comer a ceia, aliás, eles precisavam comer a Páscoa como se estivessem prontos para viajar. Olha, vocês vão comer, mas já estejam com sandália nos pés, cajado na mão. Assim que comer a Páscoa, viagem, sai. É a libertação de vocês. Então, quando a gente toma ceia, é como se a gente estivesse dizendo assim, eu estou pronto para viajar. Para Guarapari? Não. Para Porto de... Não. Para o céu. Pronto para viajar. Coloca lá, por favor. Êxodo 12, 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Olha para quem está do seu lado, você está pronto para viajar? Com as sandálias nos pés, o cajado na mão, comam depressa. O que é que isso me ensina? Eu não tenho que ficar assim, pastor, ainda estou abandonando uns pecados. Não, meu irmão, já deveria ter abandonado. Pastor, não sei se eu vou, não sei se eu firmo. Já deveria depressa, meu irmão. Não tem tempo para ficar, vou ou não vou, fico ou não fico, sigo ou não sigo, ando ou não ando com Jesus. Meu irmão, já é hora de ter decidido isso. É depressa. A viagem está marcada, Jesus está voltando. E deixa eu dizer uma coisa, não tem repescagem não, viu? Não tem segunda chamada não. Eu não fui na primeira leva, vou na segunda. Tem segunda leva não. Se não for na primeira, não vai mais. Jesus chamou, a gente tem que estar pronto. Amém? Às vezes Jesus chama antes do arrebatamento. Pode ser que alguns sejam chamados antes do arrebatamento. A morte. Ou no arrebatamento. De todo jeito, esteja pronto para viajar. Pronto para viajar. Senhor, nós consagramos os elementos ao Senhor. O pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue. Recebemos com gratidão, compromisso e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, os diáconos vão até você. Pega o pão. Quem pode participar? Pastor, eu sou de outra igreja. Fui batizado nas águas. Confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Pode. Se você ainda não foi batizado em uma igreja evangélica, faz um curso de batismo, passa pelas águas e assim você
pode participar conosco, ok? Vamos pegar o pão, pega o cálice, segura, não come antes de todo mundo não, espera todo mundo, a gente vai cear junto. O cálice e o pão comeremos e beberemos juntos em nome de Jesus. mesa do Senhor cura. Você que já recebeu o pão e o cálice, você não precisa necessariamente ficar de olhos abertos. Eu queria convidar você a fechar os olhos. A mesa do Senhor cura. Você sabe uma das coisas, irmãos, que mais são uma barreira para a gente ter uma vida plena com Deus? São decepções que a gente vive na caminhada com Deus. A Bíblia diz que há pessoas que comem um pão e bebem um cálice sem discernir o corpo. Discernir o corpo fala desse relacionar-se com o restante do corpo. Ele não discerne a importância, o valor que o corpo tem. Ei, a ceia não é um momento individual. Do contrário, você estaria ceando sozinho na sua casa. É corpo, irmão. É corpo. Eu não sei, talvez nós estamos cantando essa canção. Quem sabe seu coração um dia não foi machucado, ferido. Você precisa de uma cura. Porque você se envolveu, se relacionou e foi machucado. Eu quero dizer que isso é tão comum em acontecer. Tão comum. Agora, ficar machucado e ferido é uma opção
nossa. Ser curado é uma opção nossa também. Nós estamos diante da mesa, do pão e do cálice, que oferece a mim e a você cura. Então, antes da gente cear, eu queria que você pedisse a Deus: Deus, cura meu coração. Cura meu coração. Tira a mágoa, tira a decepção, tira aquele senso de que eu fui injustiçado. Olha para o cálice, olha para o pão. Veja quem mais foi injustiçado senão Jesus. Quem mais foi machucado, quem mais foi zombado, senão ele mesmo. E ainda assim, na noite em que ele foi traído, ele poderia ter ido para casa. Na noite em que ele foi traído, ele poderia ter ido embora. Na noite em que ele foi traído, ele decidiu dar a sua vida. Então, querido, decida nessa noite. Decida ser curado. Decida ser curada. Pode entregar para os diáconos, irmão Geraldo. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Seja curado, meu irmão. Deixa Deus curar seu coração. A tua mesa cura. Aleluia. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Aleluia. Pega o pão. Pega o pão. Oh, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado por nós. O Cordeiro de Deus deu a sua vida por nós, para que você tivesse vida. Ele foi entristecido para que você tivesse alegria. Ele viveu angústia para que você tivesse paz. Ele foi distanciado de Deus. Por que me abandonaste? Para que você e eu tivéssemos comunhão com Deus. Ele provou trevas 3 dias no seio da terra, 3 dias na sepultura. Ele provou trevas para que você e eu provássemos a luz da vida. Oh, te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Da calabaçara, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor. Igreja de Jesus, comamos o pão juntos, símbolo do corpo e da nossa aliança com Ele. Semelhantemente, levante o cálice. Oh, te adoramos, Jesus. O sacrifício perfeito. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nele não se achou engano. Nele não se achou pecado algum.
ninguém tinha de que acusá-lo. Que mal fez ele? Que mal fez o Cristo? Mas ele precisava tomar o lugar de Barrabás. Ele precisava tomar o nosso lugar. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor e preparados para viajar, Maranata, 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 Maranata. Ora vem Jesus, ora vem Jesus. Ora vem Jesus, ora vem Jesus. Em memória do Senhor, tomemos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Vem, Senhor. Diga para ele, noiva do Cordeiro. Ei, calaba, lavaçou. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Preparados para viajar. Oh, vem, meu amado. Oh, vem, meu amado. Oh, vem, vem, meu amado. Jesus, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Quem espera Jesus, aplauda bem forte o nome dele. Ei, Jesus. Aleluia! Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem Jesus. Aleluia. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão, fica pronto para viajar. Fica pronto, porque qualquer hora, meu irmão,
É como um ladrão que vem de noite, que não manda aviso, não manda recado, não avisa a polícia. Ele vem na hora em que menos esperamos. O noivo virá. Amém? Glória a Jesus. Cadê os nossos visitantes? Não esqueceu de vocês não, viu? O lanche está lá pronto, café está borbulhando lá de quente. O bolo, o que mais, irmã Lena? O que é que tem lá? Que aí você já fala, porque eu... Pão de queijo. Samantilha. Deixa eu dizer uma coisa, samantilha. Tia Cláudia e o Gilson. Irmãos, eles fazem uma samantilha. Quem já provou a samantilha? Deve ter lá no céu um negócio parecido com aquilo. Teve um primo nosso, primo da pastora, ele veio aqui. A gente já está encerrando. Cadê os nossos visitantes? É o tempo que vocês estão vindo. Eu vou dar esse testemunho aqui. Aí ele chegou em casa, nesse dia eu estava pregando fora, só a pastora que estava aqui. E ele chegou em casa e veio assim: ô primo, aquela sala é legal, né? Muito boa. E eu comi um negócio lá, mas pensa numa coisa boa, é uma tal de sapatilha. Eu digo: você comeu a sapatilha de quem? Vocês vão comer a samantilha, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Vamos agradecer a Jesus por essa noite. Ministério Louvor terminando o culto na sala do jovem lá, pastor, aqui é uma reunião com vocês. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Olhe para quem está do seu lado, dá um sorriso, porque talvez você só vai ver esse irmão semana que vem, no aniversário da nossa igreja. Sábado, 19 horas, você não pode ficar de fora. Vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Deus, por esse culto, esse momento tão precioso que nós relembramos aqui, Jesus, o seu sacrifício, a sua ressurreição. Como igreja podemos tornar esse momento vivo, através das apresentações, dos louvores, da palavra e da ceia. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Uma semana abençoada, debaixo da tua misericórdia. Livra-nos de todo mal. Protege, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, a cada um de nós. Senhor, abre as portas que precisam ser abertas. Livra-nos do maligno. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Você que nos acompanhou também aí pela internet, Deus abençoe sua vida. Semana que vem estar conosco no nosso aniversário de 25 anos. Deus abençoe, um cheiro no coração. Ministério Louvor, em nome de Jesus, sala dos jovens. Tem um cafezinho.